Deus dá tudo o que você quer. Basta adorá-lo, recebes o que desejas. Quem foi que disse isso? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou a missionária Arminda Andrade. Está a começar o programa Igreja na Igreja. Igreja na Igreja. Basta apenas levantar as mãos e Deus ouve os teus desejos e as tuas vontades? Como é o Evangelho de Cristo? Presta bem atenção. Hoje, o pastor Juliano Fraga ministra para você. Nem todos que estão no topo foi Deus que os colocou lá. Satanás levou Jesus no topo. Então nem todo mundo que está no topo foi Jesus que levou. Eu os cumprimento com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela sua benevolência de permitir que eu pudesse estar aqui nesse evento, contribuindo através da palavra de Deus. Pastor Moisés, Deus abençoe outra vez mais pela confiança. Nosso pastor Gilmar, pastor Giovanni, Deus abençoe. A linda igreja de Brusque, pastor Abner, pastor Josué, Deus abençoe a vida do Senhor. Cantora Valesca, prazer novamente estarmos juntos. Quando houve a divulgação, em cima do cartaz da minha foto estava escrito: Jesus será glorificado. Por conta disso, saí de Campinas para este propósito. Falar do nosso Jesus Cristo, somente dele. E com certeza ele será glorificado. Por isso escolhi esse texto, Carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Por gentileza, Hebreus, seu capítulo é o de número 4, a partir do versículo de número 7. Para a glória de Deus, aqueles que estão assistindo em suas respectivas casas, local de trabalho, Deus abençoe. Aos irmãos ligados pela internet. Versículo de número 7, quem encontrou, diga amém. Determina outra vez em certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Vou repetir. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Eu ouvi um aleluia, eu vou repetir. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia na mesma condenação, o exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Antes de tomar o seu assento, o texto diz que, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, porque essa mensagem não se ouve só com os ouvidos, mas também com o coração. Pode tomar o seu respectivo assento. A carta aos Hebreus, ela tem um nível de dificuldade pela sua profundidade, não somente teológica, mas também prática. Nós não sabemos qual é a autoria do autor aos Hebreus, quem escreveu essa carta. Martinho Lutero, em seu tempo, chegou a dizer que poderia ser um pregador eloquente de Alexandria, por nome Apolo. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, sugeriu ter sido Paulo. Mas nós temos Tertuliano, um dos apologistas, defensores da fé,
ele vai dizer que quem escreveu essa carta fora Barnabé. Porém, nós temos Orígenes. Eu não concordo com tudo que ele escreveu e dissera, mas ele disse que somente na eternidade iremos saber quem escreveu aos Hebreus. E eu fico com Orígenes. Essa carta é uma carta que alguns chamam de o quinto evangelho, porque tanto Mateus, Marcos, Lucas ou João, eles narraram o ministério terreno de Jesus. O autor aos Hebreus, ele narra o ministério celestial de Jesus Cristo. E ele começa dizendo que Deus, antigamente, ele falou. Porque Deus, ele falou no início da história, haja luz. Ele falou no decorrer da história, através dos profetas, através das figuras, dos tipos. E falou nos últimos dias, através do Filho. Ou seja, a primeira palavra sempre será dele, mas a última palavra continuará sendo a dele. Ele está dizendo que Cristo, ele nos traz a palavra final. Mas no período veterotestamentário nós temos Cristo aparecendo em figuras, ou até mesmo na tipologia, ou até mesmo Deus se revelou através daquilo que nós conhecemos como revelação geral. Deus se revelou através da natureza. E o salmista entendeu isso quando escreve Salmos 19, versículo de número 1. Ele abre a tenda e diz: Hashamai mesaprinka vodel. Os céus declaram. Em algumas traduções, os céus proclamam. Em outras traduções, os céus anunciam. Em outras traduções, os céus revelam. No original, os céus manifestam a glória de Deus. O que o salmista está dizendo é: quando eu abro a minha tenda e eu olho para o sol, se ele estivesse mais próximo da terra, estaríamos todos queimados. Se estivesse distante, não haveria vida aqui. Se a lua estivesse mais próxima, as marés iriam cobrir toda a terra. Se a lua estivesse distante, não haveria vida sobre a face da terra. A terra tem uma rotação de 23. Se fosse 19, não haveria vida. Se fosse 28, não haveria vida. O que o salmista está trazendo a nós essa noite, quando eu olho para a criação e eu vejo todas as coisas em seus devidos lugares, a criação está gritando: Deus existe. Deus existe. Os céus revelam a glória de Deus. Eu vou repetir: os céus revelam a glória de Deus. Mas ele não só criou o universo e virou as costas para o universo. Hebreus capítulo 1 versos 3 segura: ele é aquele que sustenta todas as coisas. Todas as coisas. Alguém entendeu? Todas as coisas pela palavra do seu poder. Se ele sustenta o universo pela palavra do seu poder, quanto mais o bom samaritano, quanto mais a tua casa, quanto mais a tua família. A palavra de Deus nos sustenta essa noite. Ele é maior do que os anjos. O cerne da carta aos Hebreus, a supremacia, a superioridade de Cristo. Porque ele é maior do que os anjos. Porque os anjos não recebem adoração. João se prostrou diante do anjo e o anjo disse: levanta, adorar só a Deus. Mas o menino nasce em Belém, e Deus disse aos anjos: adorem o menino. Satanás levou Jesus no topo. Então nem todo mundo que está no topo foi Jesus que levou. Por causa desse é Deus, eu vou repetir: nem todo mundo que está no topo foi Jesus que levou. É melhor estar no deserto como filho, esperando a provisão do Pai, do que receber proposta de Satanás do topo. Reaja como filho, passe o que passar, tu é filho. Chegará o dia que a igreja brasileira irá tirar dos seus púlpitos os pregadores triunfalistas. Já viu aquela? Se você dá glória, Jesus vai te dar. Se você levantar a mão para cima, Jesus vai fazer. Quem criou essa teologia foi Satanás. Foi ele que disse: se me adorar, eu te darei os reinos. Evangelho não é esse. Evangelho é: tu adora, ele dando ou não dando. Tu adora, fazendo ou não fazendo. Tu adora com abundância ou necessidade. A maturidade da fé é essa para quem é filho. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Deus quer obediência
e não sacrifício. Deus quer que o conheçam. Tendo ou não tendo, obedeçam. E viva o maior milagre do Evangelho, o caráter de Jesus Cristo em você. Não se engane e nem se deixe enganar. Nada contra quem faz, mas quem nunca fez, a gente podia pintar tudo aqui, colocar luzes, pipoca, cinema, entretenimento. A gente poderia fazer desse culto qualquer coisa, menos culto. Então a gente atrai os jovens fazendo isso. Se a gente apagar a luz e pintar as paredes, os jovens vêm. Deixa eu te dar uma notícia, pastor. Se essa palavra não trazê-los de volta, se essa palavra não trazer o viciado em crack de volta, se essa palavra não trazer a prostituta de volta, nada mais trará. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Ai, estou sentindo a presença dele. Oh, é a palavra, é a palavra. Ainda é a palavra de Deus. Os recuperados que aqui estavam foram libertos pelo instrumento que Deus usa, o Evangelho. O que eu aprendo com isso? O meu descanso não é um dia da semana. O meu descanso não é um espaço geográfico. O meu e o seu repouso é aquele que disse: vinde a mim, os cansados, sobrecarregados. Ele é maior que os profetas. Ele é maior do que os anjos. Ele é maior que Josué. Ele é maior do que Arão. Ele é maior que Moisés. Ele é maior que Canaã. Ele é maior do que o sábado. É nele que nós encontramos descanso. Jesus Cristo de Nazaré. Permaneça aí. Seja alegre na esperança. Seja paciente nas tribulações e nunca pare de orar. A paz de Cristo esteja convosco. A paz do Senhor esteja com todos nós. Ombemboa e calebene. Veja na igreja.